Tem um pessoal ali embaixo, mas mesmo assim, salve família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E seguinte, tem mais informação aqui sobre o Donald Trump, espero que dê área aqui. E a gente vai conferir junto aqui, né, porque descobriram aqui quem era o atirador, né. A mídia tá tentando fazer aquele jogo duplo, dizendo não, mas ele era dos republicanos, que é o mesmo partido do Donald Trump, né. Só que já descobriram que ele fez uma doação de $15 para o partido do Biden, né? Então, lógico, se ele era apoiador do Donald Trump, ele deveria ter doado para o Donald Trump. Isso deixa mais estranho ainda, né, o caso, certo? Mas vamos ver aqui a matéria para a gente confirmar. Tá aí do lado. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de um ataque. Quem é o homem por trás desse atentado e o que sabemos sobre ele? O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, de apenas 20 anos, como responsável pelos disparos contra Donald Trump. Crooks, um jovem de Bethel Park, Pensilvânia, era filiado ao Partido Republicano, o mesmo partido de Trump. Entretanto, em 2021, ele fez uma doação de $15 a um comitê progressista que apoia os democratas. O ataque ocorreu durante um comício na Pensilvânia. Trump foi baleado e rapidamente retirado do palco pelo serviço secreto. Com um ferimento de raspão na orelha direita, ele foi levado ao hospital e recebeu alta apenas 3 horas depois. De volta à sua casa em Nova Jersey, Trump agradeceu aos policiais pelo rápido atendimento. Crooks disparou várias vezes com um rifle estilo AR-15 de um prédio a algumas centenas de metros de distância do local do comício. Ele foi morto no local por um atirador do serviço secreto. O FBI afirma que está tratando o incidente como uma tentativa de assassinato contra Trump. Acredita-se que Crooks agiu sozinho, mas as investigações continuam para determinar se houve outros envolvidos. Thomas Crooks se formou na Bethel Park High School em 2022 e recebeu um prêmio de $500 da Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências. Seu pai, Matthew Crooks, está tentando entender o que aconteceu e prometeu conversar com as autoridades. Crooks não tinha registros criminais na justiça. As motivações de Thomas Crooks ainda são um mistério. Continuaremos acompanhando as investigações para trazer mais detalhes. Fique ligado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não tinha, né, qualquer antecedente criminal, ou seja, não era um bandido. Aí vale o que eu falei no outro vídeo. Peraí que a gente vai chegar lá. Eu quero que vocês vejam como é que a mídia aqui, né, divulgou isso e está sendo inclusive muito comentado pelas pessoas despertas, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui a matéria. Achei aqui, ó. Segundo a Globo, né, como é que foi noticiado esse ataque contra a vida do Trump pela Globo. Trump caiu do palco. Eu falei disso para vocês, foi o jornal Globo. Né? O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia. De repente foram ouvidos sons que pareciam ser de tiros. As imagens mostram um candidato do Partido Republicano colocando a mão na orelha e depois se abaixando do palco. Agentes do serviço secreto que fazem a segurança de Trump correm até ele e as pessoas que estão perto começam a gritar. Trump foi retirado do local e as imagens mostram aí o que parece ser sangue também no rosto dele. Segundo a Folha de São Paulo, houve supostos sons de tiro. Metrópolis, houve barulho semelhante a disparos. E segundo alguns esquerdistas, não passa de encenação, né? Eu não coloco a mão no fogo por ninguém, meu irmão. A gente sabe que o que existe não é salvadores. O que existe, porque só tem um Salvador, né? Então, se tivesse Salvador, a Bíblia estaria mentindo. O Salvador é Cristo. Agora, a gente sabe que existem interesses. E os interesses de Biden são muito mais letal ao Brasil do que os de Trump. Então é essa a questão, certo? Então eu não acredito em Salvador. Agora, se não tivesse falecido uma pessoa, a gente até podia pensar nessa teoria. Não, os caras estão fingindo isso para levar as eleições. Só que teve falecimento, meu irmão. Teve gente ferida. 2 pessoas ficaram gravemente feridas
né? Inclusive até tinha se pensado que uma dessas tinha falecido também, formando duas falecidas, mas na verdade foi só uma falecida, né? E a gente vê até o momento que a pessoa cai. No outro vídeo eu mostrei. Então assim, diante de tudo isso, meu irmão, é óbvio que não é uma farsa. Até porque no Brasil, aliás, nos Estados Unidos não é como no Brasil, né? Que é a casa de mãe Joana, mesmo de direito para bandido, o cidadão não tem direito a nada. Lá é diferente, né? Quando o cara é pego fazendo um negócio desse, você vê que exterminaram o cara ali, ninguém tá nem comentando sobre, ah, devia ter feito isso ou não. Não tem esse papo lá, né? A polícia já foi, quando detectou ele ali em cima, já passou o fogo, já era, né? Se fosse aqui no Brasil ia ficar logo, ah, mas não tinha como ter detido o cara, não, precisava ter feito isso. Essa merda toda que a gente já tá acostumado, né? Agora, o que eu tenho dito pra vocês, e confirmo nesse vídeo de novo, né, que o que motiva um rapaz desse a fazer isso, e pode ter certeza, quando pesquisarem quais eram as opções de intimidade desse rapaz, quais eram as suas preferências, você vai ver que ele sofreu uma doutrina, né, uma doutrinação, uma lavagem cerebral pelas narrativas da esquerda, que vem demonizando todos aqueles conservadores, pessoas do bem, a favor da família, da moral e dos bons costumes. Eu falei isso no outro vídeo e cada vez fica mais claro. Você vê, provavelmente ele ter se filiado ao partido do Trump, né? Isso foi com certeza um gosto do pai dele. Inclusive a arma era do pai dele, né? Então aquele pai patriota, conservador, ele acaba perdendo o filho. Você vê que o pai não entende o que aconteceu. Inclusive a polícia está protegendo ele, né, com medo de algum seguidor de Trump revoltado, né, pela tentativa ir lá tirar satisfação. Então a polícia lá está dando toda a cobertura, protegendo, né, a família do rapaz, que não tem nada a ver, né? E o pai dele não entende o que aconteceu, né? Ele já adiantou aí à imprensa que ele não entende o que aconteceu. Ele está perplexo, né? Porque jamais pensou que o filho seria capaz de fazer isso. E mais, muito provável a gente vai saber isso nos próximos dias, mas eu já chuto aqui que o pai dele é um apoiador do Donald Trump, eu tenho certeza disso. E aí é o que eu disse pra vocês, com essas narrativas que estão sendo ensinadas dentro de escola, através de séries, através de filminhos, jogos, né? Tudo isso está fazendo com que o seu filho dentro de casa se torne um inimigo seu. Porque todos os seus pontos de vista, todas as suas opiniões são mostradas quase como um crime, né? São demonizadas por esse pessoal, tem que ser combatida, tem que ser erradicada. Nós mostramos aqui o discurso da esquerda, né? E vocês devem ter visto esse vídeo. Quem não viu, procure aí no canal, onde a gente mostrou o professor, né, falando que era uma boa bala de fuzil, né, um bom paredão, né? Se a pessoa dissesse, não, eu sou conservador, mas sou uma boa pessoa. E aí esse professor, daquela mesma faculdade que nos denunciou, né, aquela faculdade do Rio de Janeiro, dizendo que a pessoa é uma boa pessoa e por isso receberia uma boa bala e um bom paredão, né? Então, e depois uma boa cova. Ele termina assim. Eu vou colocar essa porcaria aí de novo para vocês relembrar. Veja aí. Ser covarde e ser sindicalista tem que estar enraizados organicamente na sua classe, representando-a, porque é nas ruas se constituirá um novo tipo de poder contra o Estado burguês e preparando em todas as dimensões as condições para substituí-lo por um Estado dos trabalhadores, do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio,
Mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Aí você tem que entender, porque o conservador, ele é uma pessoa mais forte, né? E por ser mais forte, às vezes a gente acha que é inatingível, e é onde está o erro, né? A pessoa não tem a ideia da gravidade que é um jovem ouvir isso de uma pessoa influente, uma pessoa que o próprio pai disse: olha, respeite o seu professor, escute o que ele está dizendo, e eu coloquei você aí para isso, entendeu? Você passa essa bola para o professor, e ele, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, ele faz isso, né? Ele forma um inimigo dentro da tua casa, ele torna teu filho teu inimigo. Por isso é que isso é a Bíblia se cumprindo, família. O que é que a Bíblia diz? Que no final dos tempos nós teríamos pai contra filho. Olha aí o motivo por que isso está acontecendo. Não é que as pessoas nascem com esse instinto, mas as narrativas que estão sendo feitas, as coisas como estão sendo colocadas, né? A moral e os bons costumes sendo demonizados cada dia mais, gera isso aí. É o que está gerando. Simplesmente é isso que está gerando. Então eu peço desculpa aí a você, mas hoje está frio, família. Hoje está de torar. Eu vou mostrar aqui o horizonte para vocês verem, ó. Tá gelado, gelado, gelado. Eu peguei a moto, tá pusca, nunca mais tinha rodado nela. Eu digo, eu vou sair nela hoje, mas aquela vontade de vir nos carros, porque tá doido. Mas voltando ao assunto, com essas narrativas desses caras, você vai formando o filho do vizinho, o rapaz ali do outro lado da rua, do outro lado do bairro, todos inimigos da moral, dos bons costumes e principalmente do cristianismo. Você está formando pessoas que odeiam. A gente não via, família, eu ouvi falar, a gente nunca via isso. Pessoas invadir igreja, pessoa bater num pastor que estava pregando na rua. No máximo, a pessoa dava uma risadinha ali discreta, quem não acreditava, e seguia a vida. Agora não, as pessoas se chateiam, principalmente esses mais jovens, esses militantes, eles se chateiam de uma maneira que eles vão para agressão. Você vai levar a surra hoje. Você acredita em mim? Fica gritando na minha orelha. Hoje você vai levar a surra e coloca na culpa do seu Jesus. Não pode pregar mais a palavra. O diabo está furioso, porque o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado, a palavra está sendo anunciada. Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente, diabo. Sai da minha frente, 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 sai da minha frente. Você gosta de enfrentar cristão, né? Você fez isso aqui, você fez isso aqui. Eu limpo a bunda com essa merda. Você vai fazer o quê? Eu limpo a bunda com essa merda. Você vai fazer o quê? Eu vou limpar a bunda com essa merda. Repete. Eu quero que você encoste. Repete. Eu quero que você encoste. Repete. É, te agredi? Te agredi? Cadê minha costa, como é que é? Vem. Aleluia, aleluia. Descansado. Em nome da fé. Não derrotado, Satanás. Não derrotado, diabo. Manda fogo no diabo, aleluia. Nós estamos trabalhando, eu trabalho no pesado, você trabalha no pesado, às vezes esquecemos de fazer a oração do Pai Nosso, esquecemos de fazer a oração do Pai Nosso. Nós sabemos que Deus, Ele habita dentro dos nossos corações, Deus, Ele habita dentro das nossas vidas. Eu não sei por que isso, você sabe, né? A Bíblia diz, quando nós falamos do amor de Deus, lágrimas se incomodam, e Jesus Cristo, Ele morreu por mim, morreu por você. Deus, Ele amou cada um de nós.
ele, falei de amor, do amor de Deus o tempo todo, é o que eu recebi aqui, ó. Depois disso que o Brasil é um Brasil laico nada. A macumba, ninguém desrespeita a macumba, ninguém desrespeita a pouca vergonha. Diga, galera. Jesus está vivo. Porque ele se sente ofendido com o que o cara tá falando ali. E cada vez está sendo mais criminalizado. A verdade é essa hoje. Tá certo, família? Então, ó, cada dia mais se preocupe, né, com o que está sendo falado dentro da sala da aula do seu filho. Se preocupe com o que ele está pensando, que pensa as pessoas que estão junto dele, porque senão, meu irmão, você pensar que não, você tem um monstrinho como esse, que foi capaz de atacar o Donald Trump, né, um menino bom, né, que se formou, inclusive, em primeiro lugar, se não me engano, em matemática, um cara inteligente, futuro pela frente, mas as doutrinas malditas da esquerda entram na cabeça e você tem aí um criminoso, né, pronto para destruir qualquer um que não pense igual a ele. Esse pessoal intolerante, eu já disse para vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos.